bem-vindos a mais um vídeo aqui do Lululand. Eu sou a Luísa e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma carteira ou estojo como esse daqui, que é feito num padrão que parece xadrez. Ele é super prático, ele tem um tamanho muito bom. Aqui eu coloquei algumas agulhas de crochê e também umas canetinhas para vocês verem como é prático. Vocês também podem usar ele como carteira, tá? Pra quem quiser colocar na bolsa ou como uma necessaire pra levar maquiagem. É super versátil, esse tamanho é muito bacana. Ele é um projeto rapidinho, dá pra fazer num dia tranquilamente. Antes de começar o nosso tutorial, não esquece de deixar aqui o seu like e de se inscrever no canal para ver os tutoriais futuros. E também dá uma conferida nos que já tem por aqui. Além disso, se você gosta de conteúdo de crochê, me segue também lá no Instagram. Tô deixando aqui o arroba, mas também vocês podem acessar diretamente pelo link na descrição do vídeo. Vamos lá então produzir esse projeto, vai ser super bacana, vocês vão ver que ele é facinho e fica com uma cara bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Vamos lá então? Oi pessoal, vamos então para os nossos materiais. A gente vai usar 3 novelos diferentes de amigurumi. O primeiro deles é esse rosinha, o Doçura. Essa é a cor aí, também tem o lote, se vocês quiserem. O cereja, que é um vermelho um pouco mais aberto. E o branco clássico, não é o off-white esse, tá? É branco mesmo. O importante é que seja uma paleta de cores com 3 cores similares. Então, eles são meio que análogas, sabe? Então, o branco pro rosa pro vermelho, não é cores contrastantes, porque isso vai ajudar a não ficar aparecendo a linha que a gente vai esconder durante o xadrez. Eu vou deixar aqui na tela quantas gramas eu usei de cada um, caso você queira trabalhar com sobrinhas que você tem por aí na sua casa. Mas estou usando esses daqui. Nós vamos utilizar a agulha de crochê 3 milímetros para esse projeto e também um botão. Esse aqui que eu tô usando, ele imita madeira, mas pode ser o que você achar que combina mais com o seu projeto. E sempre para finalização a gente usa uma agulha de tapeçaria e também uma tesoura. Importante ver se a sua agulha passa pelo seu botão. A minha não passa, então na hora de costurar o botão eu tenho que usar outra. Vamos começar então fazendo um nó ajustável e 35 correntinhas iniciais. Então, você vai fazer aí 35 correntinhas. Importante ressaltar que essas correntinhas iniciais devem ser com a sua cor intermediária. Para mim é o rosa, mas caso você esteja usando, por exemplo, branco, azul claro e azul escuro, seria o azul claro. Importante que seja com essa cor intermediária para dar certinho daqui pra frente. Então, tem que ser com esse rosa que você começa. Feitas as 35 correntinhas, você vai fazer mais 2 e depois a gente vai voltar na correntinha 34, fazendo um ponto alto. Isso porque a gente precisa pular 3 correntinhas para fazer a altura do nosso ponto. E aí, a gente vai ter 35 pontos no total nessa primeira fileira. Então, faz 35 mais 2 e depois um ponto alto na 34ª, porque você já sai com os 2 pontos aí. Comece, então, fazendo 4 pontos altos e no 5º ponto alto a gente vai mudar de cor, porque a gente vai fazer nossos quadradinhos com 5 pontos altos por 2 carreiras. Vocês vão entender melhor conforme a gente for fazendo. Então, eu já fiz 4 e agora eu vou fazer meu 5º. Então, eu faço a metade do meu ponto e deixo as 2 últimas laçadas na minha agulha. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o meu branco e vou trazer aqui, pertinho, tá bom? Porque a gente vai agora trocar de cor. Se você nunca fez isso, é bem simples, apesar de parecer um pouco assustador no começo. Você vai pegar o seu branco, não precisa dar nó, não precisa fazer nada, você vai apenas pegar ali no fio e finalizar o ponto com o branco. Então, aqui você tem que tomar cuidado para não puxar demais, nem muito pouco o fio, por causa da tensão, mas com o tempo vocês vão pegando essa prática. E aí, agora, eu vou começar a fazer pontos altos com o fio branco. E aqui eu tô escondendo tanto a minha linha branca quanto a minha linha rosa, né? A linha branca é o restinho que ficou desse começo que eu fiz, e a linha rosa é o mais importante, né, aqui, que é a linha que a gente vai conduzir. Então, tô carregando aqui a minha linha rosa e a minha linha branca por mais 4 pontinhos.
Feitos então os 4 pontos, a gente vai fazer o quinto e deixar de novo as 2 últimas laçadas. Aí você vai trazer o fio branco pra frente e fechar essa laçada com aquele fio rosa que a gente estava conduzindo. O fio branco, se não acabou, você pode jogar pra trás, tá? O restinho, aquela pontinha. E aí, você vai começar a fazer novamente 4 pontos, deixando o último pela metade com o fio rosa. É importante você fazer aquilo que eu falei, de jogar o fio pra frente. A gente vai fazer uma diferenciação aqui de frente e verso, e vocês vão ver que quando a gente joga o fio pra frente, o acabamento fica mais bonitinho. E quando a gente joga pra trás, o outro lado que fica melhor. Então, aqui, como a gente tá fazendo, começando pela nossa frente, é importante fazer dessa forma. Então, aqui, novamente, eu vou tirar os 2 primeiros, a primeira, e aí a gente vai ficar com 2 laçadinhas na nossa agulha. Joga o fio rosa pra frente, pega o fio branco que a gente tá conduzindo, termina, e aí começa a fazer com o fio branco, carregando o fio rosa. Vai seguir fazendo essa troca até o final dessa carreira. Chegando lá no final, eu vou mostrar pra vocês como seguir. Chegando aqui, então, no final, a gente vai finalizar e ao invés de trocar pro branco, a gente vai finalizar no rosa, porque a gente precisa fazer mais uma carreira seguindo essa mesma ordem, do rosa intercalando com o branco, porque senão não dá a altura do quadradinho, né? Isso aqui é tipo um retângulo. Então, você vê que já dá pra ver direitinho como estão as cores se alinhando. E aí, o que você precisa fazer agora é trazer o branco e a gente vai trazer ele por trás aqui. Esse é o verso da peça e o outro lado é a frente. Então, é importante você sempre puxar a linha pelo verso para não ficar aparecendo depois do outro lado. E aqui, você não esquece de prender o seu branco. E eu vou fazer a minha subida como eu costumo fazer, que é fazendo um ponto baixo direto no primeiro ponto, inserindo a minha agulha na segunda laçada e fazendo mais um ponto baixo. Essa é uma subida de ponto alto que eu uso em vários vídeos aqui, tá? Então, você vai achar em muitos outros vídeos aqui no canal. Se você não pegou direito, dá uma volta, diminui a velocidade do vídeo, é uma subida bem bacana. E aí, você continua fazendo, não esquece de esconder o branco, né? De carregar o branco com você até ali a próxima parte onde a gente vai usar o branco. E aí, vocês veem que o branco fica bem escondidinho. Se você achar que tá aparecendo muito, dá uma puxadinha no fio branco. E aí, aqui a gente vai fazer novamente a troca no quinto ponto alto, só que com uma pequena diferença. Lembra que quando a gente tava na frente, a gente jogava o fio aqui pra frente? Agora, a gente vai deixar o fio pra trás e trocar de cor. Isso porque a gente tá trabalhando com frente e verso. Se você falar, ah, Luísa, não ligo, isso não faz diferença pra mim no final, então você sempre vira pro mesmo lado, não tem nenhum problema. Eu gosto de fazer assim. Ah, vai dar uma super gigantesca diferença? Não, mas eu depois de fazer um tempo percebi isso e prefiro fazer assim pra dar um acabamento ali pras minhas peças. Então, aí você dá aquela puxadinha no rosa pra esconder e vai fazendo intercalado da mesma forma que a gente fez a primeira carreira, só que dessa vez você vai fazendo, jogando então o fio pra trás ao invés de jogar pra frente. E eu volto aqui no final dessa carreira pra mostrar pra vocês como que a gente vai continuar. Cheguei aqui então no final do nosso verso, tá? Por isso que tem esse restinho de fio branco saindo aí. Esse é o verso. E já dá pra ver que ficaram os quadradinhos super bonitinhos, já ficaram bem definidos. Eu acho que fica já muito legal, já dá uma sensação bem bacana. E a gente vai fazer agora o nosso último ponto, que a gente começou lá, então, com as correntinhas. Como depois a gente vai costurar, eu vou inserir no espaço mesmo, tá? Não vou inserir na correntinha, mas se você preferir inserir na correntinha, não tem problema também. É só porque como a gente depois já vai costurar essa parte, não acho que faz tanta diferença. E aí, aqui agora, a gente vai entrar com a nossa cor com o vermelho. Então, se você
estiver fazendo outra mescla de cor, agora você vai entrar com a sua cor mais escura. Então, deixando aí as duas laçadinhas na agulha, a gente vai pegar da mesma forma que a gente trouxe o branco, a gente vai pegar o vermelho. Quando trabalha com 3 cores, o importante é você não deixar os fios ficarem enrolando toda hora, tá? Desse jeito que eu ensino, que vai de um jeito e volta de outro, a virada de cor, deveria ajudar. Mas sempre fica atento para os fios não ficarem embolando, tá? Ou vai ser mais difícil de fazer o seu trabalho. E aqui a gente não precisa carregar o fio branco, porque a próxima carreira é intercalado quadradinhos vermelhos e rosas. Então, você vai deixar o fio branco aí de lado e a gente vai voltar com ele só depois, tá bom? Então, aqui você vai pegar o fio vermelho e vai pegar também o rosa para carregar. Então, você vai inserir aqui no próprio ponto com o fio vermelho para fazer aquela subidinha que eu tava mostrando para vocês. E não esqueçam de pegar também o fio rosa. Essa parte aqui é mais difícil, especialmente porque tá no começo da peça, as linhas estão meio soltas. Então, vai com calma e você vai conseguir. E aí, você começa a fazer, então, os 5 pontos altos com o fio vermelho. E lá no final do 5º ponto, a gente vai trocar pro rosa novamente. Aqui também você vai carregar aquela perninha, aquele restinho do fio vermelho que ficou, né? Então, você vai estar escondendo 2 fios ao mesmo tempo. Mas acabando aqui esse primeiro quadradinho vermelho, já pode deixar pra trás, assim, não precisa continuar carregando até o final, porque depois a gente corta e o acabamento fica até melhor. Então, aqui, chegando no último ponto, agora a gente tá do lado da frente, então eu vou jogar meu fio vermelho aqui pra frente, vou deixar de fora já aquela perninha do fio vermelho que tava ficando. E aí, eu vou jogar meu fio vermelho pra frente e pegar o meu rosa pra finalizar esse ponto e já começar. E agora, eu não carrego mais aquela perninha, vou carregar somente o fio vermelho mesmo. E aqui, o procedimento é o mesmo até o final do que a gente fez nas primeiras 2 carreiras. Faz 4 pontos inteiros de uma cor, sempre carregando a outra cor. E aí, quando chegar no 5º ponto, você faz a troca, beleza? Chegando aqui no final, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez do outro lado. Eu tô trazendo aqui de novo só pra reforçar mesmo com vocês como é. Mas é igualzinho, tá? A gente fez da primeira vez. Então, aqui você vai fazer o último ponto. E ao invés de trocar a cor, você vai finalizar com o próprio vermelho. Aí, a gente vai virar a nossa peça e continuar carregando agora o rosa. Aqui, você tem que passar o rosa pro outro lado. O rosa, ele fica pra frente, mas aqui você tem que passar ele assim, trazer ele pra essa parte de trás, ou ele vai ficar pra frente mesmo, porque o fio puxa pra frente. E aí, aqui vamos fazer aquela subida que eu ensinei, que é fazer um ponto baixo sem correntinha nenhuma, direto no primeiro ponto, inserir novamente a agulha na segunda laçada e fazer mais um ponto baixo. E daqui pra frente, continua fazendo ponto alto, trocando a cor até o final. Lembra que aqui, na volta, ao invés de jogar o fio pro nosso lado, de puxar o fio pra frente, a gente vai jogar o fio pra trás. E aqui é aquilo que eu falei, gente, ali enrola, vocês precisam tirar um tempinho, de tempos em tempos nessa peça, pra ir desenrolando a linha. Chegando, então, aqui ao final da nossa segunda carreira de vermelho e rosa, né, que é a nossa 4ª carreira no total, a gente vai fazer novamente os 4 pontos altos. E aí, no último, a gente vai fazer um pouquinho diferente do que da última vez, certo? Então, aqui, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez esse processo inteiro. Então, a gente vai pegar e já trocar pelo rosa, porque a próxima é rosa, certo? Só que aí, a próxima é rosa e branca, né, a nossa próxima fileira. Então, você vai agora deixar o seu vermelho de lado e vai pegar o branco. E a gente vai fazer igualzinho aquela primeira fileira de quadradinhos, certo? Então, pega o branco que a gente deixou de lado na última vez, deixa agora o seu vermelho de lado e a gente vai fazer a nossa subida aqui dos pontos altos da mesma forma que a gente fez as outras vezes. Então, vai deixar o vermelhinho de lado, vai inserir no primeiro ponto,
lembra de pegar o seu branco aqui, ó, eu já tinha deixado de fora. Lembra de pegar o seu branco, como eu falei, gente, essa parte de troca de cor na lateral é a mais complicadinha, então tenham paciência. E aí, você vai agora fazer aquela nossa subida com meio que o ponto baixo em cima do ponto baixo. E aí, vai continuar da mesma forma que a gente fez a nossa primeira carreira lá, que era de rosa com branco. Então, agora a gente vai continuar, deixa o vermelho de lado e carrega o branco. Não esquece, sempre nessas trocas é o melhor momento para você ajeitar os seus fios, tá? Desenrolar o que tem que ser desenrolado. Aqui no final da carreira é igual, tá? Eu tô repassando com vocês só pra fixar bem mesmo. E aqui o que a gente vai fazer é fechar essa carreira com rosa, trocar, né, virar a nossa peça. Agora a gente vai trabalhar o verso. Lembra de passar agora o branco pela frente. Se você não quer passar por baixo da peça, passa a sua agulha, igual eu fiz agora. Ou você pode passar por baixo da peça também. Lembra de desenrolar o seu fio quando você fizer isso. E continua carregando agora o fio branco e fazendo a volta dessa carreira aí inteira, daquele mesmo jeito que a gente fez a nossa segunda carreira lá embaixo. Chegando aqui ao final, a gente vai fazer bem similar à primeira vez que a gente inseriu o vermelho. Então, você vai deixar aí as duas alcinhas rosa, vai deixar o seu branco de lado e agora vai pegar o vermelho que já deixamos ali de lado, né, da outra vez e passar ele pra fechar. Aqui, cuidado pra não puxar muito ou sua peça vai ficar repuxando, você tem que deixar ele numa tensão que ele fique firme, mas que também não fique repuxando. E aí, novamente, vai deixar o seu branco de lado, igual a gente fez quando a gente começou a trabalhar o vermelho. Deixa o seu branco de lado, pega o seu rosa e trabalha o rosa, né, escondido aí nos primeiros pontos. Então, faz essa subida. Se você não pegou essa subida até agora, eu acho que já deu pra ver ela várias vezes durante o vídeo. Ela depois fica bem fácil. E aí, faz da mesma forma que a gente fez quando a gente fez o vermelho pela primeira vez. Sério, não tem diferença nenhuma daqui pra frente. E agora, vocês vão finalizar a peça de vocês, essa parte, pelo menos aí. Vocês precisam fazer 26 carreiras, ou 13 quadradinhos. Então, aqui a gente fez 3 quadradinhos de altura e 6 carreiras. No final, vocês precisam ter, então, 26 carreiras ou 13 quadradinhos de altura. E aí, a gente volta aqui para finalizar a nossa peça. Chegamos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos, então, aí, ela tem 7 quadradinhos, né, lateralmente, e 13 quadradinhos de altura a nossa peça. Eu deixei aqui já no último, vocês conseguem ver aqui no verso as trocas de cor que a gente fez, e na frente essas trocas não aparecem ou ficam bem discretinhas. Mas se vocês também, agora a gente vai passar um ponto baixo na lateral inteira, então se você fez de outra forma, não precisa se estressar. Você vai agora cortar, deixando aí mais ou menos uns 5 centímetros do branco e do vermelho, porque a gente vai agora esconder eles. A gente vai fazer uma carreira inteira de ponto baixo, então não tem problema. E aproveita para já cortar também aqueles fiozinhos que você deixou lá no final. Se você é uma pessoa que gosta de dar nó, gosta de pôr cola, pode fazer, mas é que eu costumo fazer assim, só escondendo mesmo os fiozinhos. Agora, o que a gente vai fazer para dar um acabamento para nossa peça é uma carreira inteira de pontos baixos em volta da peça inteira. Então, aqui, com o fio que a gente não cortou, eu fiz uma correntinha. E agora, eu vou começar a fazer pontos baixos pela lateral da minha peça. Lembrem aqui, é muito importante de esconder esses fios que a gente deixou aí da troca de cor, tá? Então, aqui é um momento para isso. Então, vocês vão passar pegando esses fios, escondendo, tá? Eles, depois a gente ainda vai costurar. Então, não precisa esconder perfeitamente, mas tentem o máximo que vocês conseguirem. Aqui eu tô fazendo mais ou menos 2 pontos baixos para cada ponto alto de altura. E pra mim funcionar bem, tem que ver o que funciona melhor pra você. A minha dica é essa. Tem que fazer 2 pontos baixos aí para cada ponto alto.
E aqui aqueles fiozinhos que a gente tinha cortado, a gente vai escondendo também, tá? E prendendo eles aí na nossa peça. Assim eles não vão puxar, não vão soltar depois. Aqui, então, na pontinha, a gente vai pegar na correntinha, tá? Não pega no espaço, esse espaço vai ficar muito grande. E lá no primeiro ponto, né, na nossa primeira correntinha, você vai fazer um ponto baixo, dar uma correntinha de espaço, virar o seu trabalho, né, pra parte de baixo, ficar pra cima. E aí você vai continuar fazendo os pontos baixos. Isso é importante, ó, a nossa ponta vai ficar repuxada. Aqui, se você fez como eu no início, pegou a correntinha pela aquela terceira alça, né, pela bundinha da correntinha, você vai ver que os pontos ficam bem mais fáceis de pegar aqui, fica com um acabamento bem bacana. E aí também é só continuar até a outra ponta. Chegando então aqui na outra ponta, a gente vai fazer algo bem parecido. Então, a gente vai fazer um ponto bem na bordinha, uma correntinha de espaço, virar nossa peça e continuar. Aqui a gente tem o comecinho da nossa peça para esconder o fio, tá? Então, eu não cortei esse fio, porque aí tem sim o risco de desmanchar a peça. Então, aqui a gente vai esconder ele e a gente vai esconder também os fiozinhos que a gente deixou desse lado aqui da peça. Esse lado aqui eu acho que é um pouco mais fácil de esconder os fios, mas seguindo aquela mesma lógica da ida, que é de mais ou menos 2 pontos baixos para cada ponto alto. Aqui, chegando na parte de cima, a gente vai fazer novamente a nossa viradinha da mesma forma, fazendo um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo ponto. E aqui, nessa parte de cima, a gente vai fazer já a alcinha para prender o ponto. Então, você vai vir aqui no quadradinho do meio, certo? Então, vai ficar 3 quadrados para cada lado, e aí no quadradinho do meio, no ponto do meio. Então, 1, 2, 3 quadradinhos, e aí o terceiro ponto desse quarto quadradinho, beleza? Que é bem o meio da nossa peça, ele é bem o meio mesmo. Então, você vai fazer ponto baixo até lá, e aí lá a gente vai fazer a alcinha. Ok, cheguei aqui, fiz o último ponto baixo ali no terceiro ponto alto. E agora a gente vai fazer 10 correntinhas, tá? A partir desse ponto baixo. Isso pode variar de acordo com o tamanho do seu botão. Pro meu botão, 10 correntinhas é adequado. Se você está trabalhando com um botão bem menor, você vai precisar de menos correntinhas, e um bem maior vai precisar de mais correntinhas. E aí, você vai voltar ali mesmo no ponto baixo que você iniciou e fazer mais um ponto baixo novamente. E aí, vamos continuar até o final da peça. Já ficou aqui a nossa alcinha pronta pro botão, para prender o botão. E aí, você vai fazer ponto baixo ali até o final. Chegando aqui, então, no último ponto, a gente corta um pedaço de fio e vai pegar nossa agulha de tapeçaria. E eu vou mostrar pra vocês como eu fecho, pra ficar um fechamento praticamente invisível mesmo aqui desse último ponto. Então, eu não dou aquele último nó, eu deixo soltinho assim o ponto. Venho por baixo do próximo ponto, né, que seria, insiro de volta no meio do ponto. Assim, parece que fica como se fosse um ponto mesmo, assim, parece que a gente não começou nem terminou, parece que a gente sempre esteve fazendo os pontos, tá vendo? Ele fica um acabamento muito perfeito, assim, realmente não parece que tem um ponto ali. E aí, agora, você esconde esse fio pela lateral, pelo meio, por onde você achar mais interessante, tá? Eu escondo, se você tem vontade de dar nó, de colar também, fica à vontade. Nossos acabamentos finalizados, então, a gente vai agora fazer a nossa viradinha aqui. Você vai virar 5, basicamente, quadradinhos e deixar 3 quadradinhos lá no topo, certo? Assim, a gente fica com os lados bem alinhados e a gente vai costurar esses ladinhos, tá? É muito importante, por isso, a gente fazer a nossa bordinha de pontos baixos, pra tornar essa costura bem mais fácil. E pra isso, a gente vai usar a agulha de tapeçaria e o fio rosa pra fazer essa parte. Eu utilizo aqui um marcador de ponto só para não me perder, mas não é necessário. Se você quiser, você pode usar um grampo de cabelo, você pode usar o que você quiser, mas isso aqui é realmente só para eu ter uma referência de onde que tem que acabar,
Então, você vai cortar um pedaço de fio aí que seja umas 4 vezes o tamanho que você vai costurar. Precisa, não, mas eu gosto de ser precavida e esse tanto já está calculado naqueles 26 gramas que eu passei pra vocês no começo, beleza? Então, aqui eu vou usar minha agulha de tapeçaria e fazer uma costura que eu gosto bastante de fazer. Eu acho que ela fica bem escondida assim na peça e dá um aspecto bem legal. E a gente vai fazer essa costura pegando apenas as laçadas de fora dos nossos pontos baixos, certo? Então, e a gente vai ir e voltar no mesmo ponto. Então, aqui eu comecei de um ponto, passei pro outro e aí voltei no mesmo. Sempre só na laçada de fora. Isso é importante para deixar um acabamento legal do outro lado, que vocês vão ver depois. Então, vai fazendo esse indo e voltando nos mesmos pontos, vai fazendo um zigue-zague. E depois você vai dar uma puxada nisso para apertar bem esses pontos. Aqui, então, já fiz uma parte, e aí você vai puxar esses pontos, puxa dos dois lados, onde parecer mais confortável pra você, até esses pontos, né, irem fechando, assim, da mesma forma que vocês estão vendo os meus fechando. Recomendo que vocês façam isso, né, tipo, de vezes em vezes, não só no final da peça, porque senão vai ficar bem difícil de puxar, tá? Tem até risco do seu fio arrebentar. Então, faz um pouquinho, dá essa puxada, faz um pouquinho, dá mais uma puxadinha, até chegar no final. Chegando aqui no final, alinhado com o marcador de ponto que eu tinha feito, vai terminar, tá? Aqui eu já dei as minhas puxadas no fio, vai terminar. E aqui, toma cuidado de reforçar os seus pontos, porque é aqui onde pode ceder no futuro. Então, aqui você dá mais umas voltinhas, especialmente nesses últimos pontinhos aí. Eu já vou tirar meu marcador para ficar mais fácil de vocês verem. Então, aqui vocês deem mais voltas, porque onde arrebenta é sempre aqui, que é onde a gente coloca a atenção quando a gente vai abrir, enfim. E aí, depois vocês escondem esse fio, do outro lado fica assim a costura, fica bem melhor do que desse lado. E aí, vocês escondem esse fio e depois cortem o restinho. Com os dois lados costurados, agora eu vou desvirar, né? Porque a gente fez essa parte do avesso. Então, eu vou desvirar a peça aqui, especialmente os cantinhos, é onde vai dar uma enrolada. Então, faz isso com calma. Dá uma ajeitadinha na sua peça também, vê se tá do jeito que você queria. E agora, falta só pregar o botão aqui nesse meinho, onde eu tô marcando aqui com os dedos. A gente vai pregar o botão exatamente aí. Depois, ele vai ceder um pouco o fio. E aí, vocês vão ver que essa altura fica muito boa, apesar de no começo parecer um pouquinho apertada. E como eu disse no início, a agulha que eu tava usando antes não passava. Então, eu peguei uma agulha diferente só pra fazer essa costura. Uma agulha que passa pelo centrinho do meu botão. Muito importante. Aqui, pra costurar, eu vou usar o próprio fio amigurumi, só que eu separei só 2 fiozinhos dos 5, normalmente ele é uma linha de algodão que são 5 linhas enroladas, eu separei 2. Se você quiser usar uma agulha maior, que você consiga passar o fio inteiro, se você quiser usar uma linha de poliéster pra costura, fica à vontade. Aqui é a minha dica de fazer assim, né, com alguns fiozinhos da linha amigurumi. Eu vou fazer essa costura assim em X, porque eu acho que fica fofinho mesmo, não tem muito motivo. Importante você passar algumas vezes, né, fazer essa costura, porque é um ponto de tensão aí da nossa peça, um ponto onde a gente vai puxar. Então, faz umas 2, 3 vezes esse processo, e aí depois você vai dar um nó atrás. Cheguei aqui, então, no final, e aí eu vou dar o meu nozinho. Eu, como tô dando nozinho, eu não vou nem esconder, assim, esse fiozinho. Eu vou só cortar depois com a tesoura bem rente. Eu vou dar 3 nós também. E depois é só cortar com a tesoura bem rente aí. Mas, como eu disse todas as outras vezes, se você se sente melhor usando cola, só escondendo fio, faça o que for melhor pra você. Esse é o que eu encontrei como solução pra mim. E aí, pronta a nossa bolsinha, tá? O nosso estojo, ele já tá
pronto para usar. Agora você já pode colocar suas agulhas, suas canetas, sua maquiagem, o que você quiser. E aí vocês vão se adaptar com ele com o tempo e vocês vão ver que é muito fácil de fazer. Depois de fazer a primeira vez, vão querer fazer vários e vários. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso tutorial. Espero de coração que vocês tenham gostado e conseguido reproduzir essa peça super legal. Vocês conseguem fazer na paleta de cor que vocês quiserem. E aproveita para deixar o seu comentário falando o que você achou do vídeo, se você tem alguma sugestão de próxima peça que eu devia trazer por aqui. Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever. Me conta se você conseguiu fazer, me manda uma mensagem lá no Instagram com uma fotinho da sua peça. Gosto muito de saber que vocês estão acompanhando meus tutoriais. Muito obrigada por terem assistido, um beijo e até a próxima!